que pode nos guardar, nos livrar até aquele dia. Amém? Porque Ele é bom e a sua bondade, como diz em Salmos, dura para sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, que nós possamos cantar dessa tua bondade todos os dias, Senhor, das nossas vidas, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, ó Pai, com a nossa mente voltada para o Senhor, ó Deus, com a nossa mente voltada para o teu coração, Deus, em fazer a tua vontade, em fazer aquilo que é bom, Deus, em fazer aquilo que o teu Espírito manda, Deus, em buscar, Deus, colher os frutos do Espírito, Deus, que o Senhor tem para nós. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo escuta até aqui. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui, passando calor junto comigo, né?
torcendo pela chuva. Tava vindo um chuvão aí, não sei se está chovendo em algum lugar. Pablo e André e os meninos de volta aí, foram bem de viagem, tudo certo, sejam muito bem-vindos. Bom estarmos juntos. Seranus, que está só a capa, mas está bem agora, né, Seranus? Assunção, que foi o bate-volta também, está ali. Espero que vocês estejam bem. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, né, mais uma vez, na carta de Tiago. Se você não está acompanhando essa série, nós estamos expondo o livro de Tiago, para a gente saber o que é que tem aí dentro, né? E hoje nós chegamos no capítulo 2, a partir do verso de número 14. Nosso irmão Beno César, Benão, né, Benão? Coloca aí para nós. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, tá? Para você ir fazendo as suas conferências, mas eu queria que você acompanhasse também no telão, porque aí você acompanha também junto comigo em leitura, para a gente fazer essa leitura juntos. Tiago, capítulo 2, a mensagem passada foi do capítulo 2, do 1, até o verso de número 13, né, que nós falamos na quinta-feira passada, não, né? Sei lá, na última quinta-feira que a gente teve, já nem sei mais. E agora, nós vamos falar sobre a partir do verso número 14. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago 2, a partir do verso número 14 ao verso número 26. Todos acharam? Se não achou, pede misericórdia e depois olha no índice. Tá, Meire? Brincadeira. Cadê? O pessoal fica desesperado, né? Brincadeira. Tá bom, hein? Até o Otto vai acompanhar, hoje está de óculos, né, Otto? Quando o Otto não tiver de óculos, vocês nem pedem para ele ler, porque ele não... nem com óculos, nem sem óculos, brincadeira. Vamos ler? Então vamos lá, Tiago capítulo 2, né? A partir do verso de número 14. Vamos ler juntos no telão, tá bom? Voz forte aí, boa entonação, vamos lá. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Amém. Irmãos, a fé se manifesta de forma concreta. A fé que não se manifesta de forma concreta é falsa. É uma fé que não existe, essas são as palavras do Tiago. Mas quando a gente olha esse trecho, que é mais um trecho que ele fala de forma bastante prática, objetiva sobre a nossa vida cristã, sobre a fé em Cristo, a gente vai ver que ele está falando sobre a relação entre fé e obra.
E a gente precisa entender isso, que aqui, nesse pequeno trecho que a gente leu, ele vai explicar que a fé meramente intelectual, ou a ideia de fé meramente intelectual, sem evidências práticas e sem ação, ela não significa nada. Ela, nas palavras dele, é inútil. Então, a principal argumentação que ele fala é que a fé genuína, ou seja, a fé verdadeira, a fé viva conforme a Bíblia Sagrada, irmãos, é visível, é palpável, é experimentável. Na verdade, o que ele está dizendo é que a fé verdadeira, ela se manifesta concretamente no amor e no serviço ao próximo, como ele está dizendo. O cerne aqui da mensagem é que a vida cristã é marcada por atos de justiça, por obras. E eu gostaria de novamente ler o verso número 4 e ver o que esse texto fala de tão importante, de tão significativo, que nós, como servos de Deus, precisaríamos aprender. E eu gostaria muito que você colocasse aí no seu coração, que você lembrasse que a nossa vida em Deus é pautada pela palavra de Deus. Você pauta a sua vida pela Bíblia Sagrada? Ou você pauta a sua vida e as suas decisões, as suas vontades através das suas ideias? De acordo com aquilo que você está sentindo no momento. Irmãos, aquilo que a gente sente no momento não pode ser régua de medir as nossas decisões. Pode pesar, mas não é aquilo que toma as nossas decisões, porque a gente toma nossa decisão pela palavra de Deus. Imagine Abraão, como é o exemplo, tomar a sua decisão, porque ele não sente do que ele vai usufruir quando Deus fala para ele sair da sua terra e ir para um lugar que ele não sabe onde é. Ele sente medo. Se ele pautar pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, ele não sai do lugar. Ele se pauta pela palavra de Deus. Então lembre, nós estamos olhando de uma figura chamada Tiago, que está nos ensinando a colocar em prática a nossa fé, e que a fé verdadeira é aquela que é visível, que tem fruto, tá bom? Verso número 14, ele diz assim, vamos ler, acompanha, eu vou ler aqui. De que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? É muito interessante quando ele faz essa indagação, porque ele está, na verdade, revelando para nós que aquilo que a gente diz que crê, ele empaquita a nossa fé, a nossa fé empaquita a nossa vida de uma forma que o nosso cotidiano, o nosso comportamento é transformado. A minha pergunta é, quando você encontrou Jesus, você mudou o seu jeito de pensar? Você mudou o seu jeito de agir? Aquilo que você crê molda o modo como você lida com as pessoas? Como você toma as suas decisões? Como você lida com as situações? Isso é muito importante. Porque se a fé em Cristo Jesus não mexe com você de nenhuma forma, de nenhuma maneira, essa fé você pode questionar. Essa fé você tem que duvidar. Essa fé que ele está dizendo para nós, empaquita nosso cotidiano, molda o nosso compromisso, molda o nosso modo de comportamento, porque ela transforma a nossa maneira de agir. E é justamente isso que ele vai falar e argumentar aqui. Ele vai dizer, em especial, verso de número 15, que ele faz com que a gente aja diferente com as pessoas. Ou seja, o modo como nós cremos a respeito de Deus, molda o modo como a gente lida com as pessoas. E ele diz aqui, no verso de número 15, se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? O que ele está dizendo? É que a nossa fé, ela se expressa, e especialmente em relação ao cuidado daqueles que estão em necessidade. É engraçado como a gente faz a matemática para ajudar as pessoas. A gente olha a cara deles e faz o julgamento. Mas a gente acabou de ver uma mensagem, se você vir a página da Bíblia Sagrada, em que ele vai dizer no verso número 4, aqui o meu é virando a página, mas no capítulo 2, verso número 4, que se a gente agir olhando o rosto e olhando conforme o nosso próprio critério, na verdade a gente está discriminando, fazendo julgamentos por critérios errados. Aquilo que molda o modo se eu vou ajudar alguém ou deixar de ajudar, é a minha vontade. Só que, irmãos, é muito diferente a gente não ajudar alguém porque nós não podemos, não temos hoje a condição para fazer isso,
E quando eu falo de ajudar, não estou falando necessariamente de dinheiro. Estou falando, muitas vezes, de um tempo em que eu vou passar e vou estender a mão para ouvir aquela pessoa. Está dando para entender? Na experiência comunitária, por exemplo, uma mão estendida, uma visita, né, um sentar do lado e uma pergunta, você está bem, posso te ajudar? Porque geralmente a gente não pergunta isso porque a pessoa pode falar, sim, eu queria ajuda. Aí a gente vai ter que ajudar, né? Mas uma coisa é eu não ajudar porque eu não posso. Outra coisa bem diferente é eu não ajudar porque eu não quero. Porque aí eu posso, tenho condição, Deus já me deu as condições, aquilo poderia ser uma utilidade da minha parte, ou uma ação, podia ter uma ação da minha parte, mas eu não estou afim naquele momento. Sabe quem conta isso para a gente? Jesus. Lembra de Jesus contando a parábola do bom samaritano? Jesus ilustra muito bem isso para a gente, irmãos. E aliás, lá naquele contexto, não sei se vocês vão lembrar, mas Jesus ele dá uma palmada com luva de pelico, né? Que eu falo, você tem uma expressão velha assim, não tem? Os irmãos mais antigos vão saber, né? Um tapa com luva de pelica. Coisa é isso, é esse nome mesmo, né? O que acontece? Jesus fala que há um sacerdote e um levita. Gente que ensina a lei, tá bom? Gente que sabe da lei, pratica a lei e ensina para as pessoas, e que agora está diante do próximo. Qual é a lei? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O sacerdote é o que ensina, é o que fala para as pessoas que eles têm que fazer isso. Mas agora está diante dele uma pessoa que foi atropelada por um mal, né? Alguém lhe fez mal, ela está ali necessitada. Então esse sacerdote, quando vê aquela pessoa, necessariamente aquele se torna o próximo. Ou seja, a necessidade quando surge, quando a gente vê a necessidade, geralmente a gente faz o quê? Ali, ó, precisava de alguém para ajudar aquele cara. E a Bíblia está falando não, que o próximo é aquele que viu a necessidade e agora está diante dela para ajudar. Então, o próximo é aquele que está diante de mim para que eu ajude. Tanto que no final da conversa, Jesus vai perguntar, quem foi o próximo daquele homem? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Foi porque o samaritano foi lá. Porque o sacerdote estava próximo. Então, somos nós. Estamos ali diante daquele homem e a gente pode ajudar, a gente tem condição, temos dinheiro, temos possibilidade, temos tempo, podemos deixar um momento que a gente está para ajudar alguém, mas a gente opta em não fazer, por quê? Ah, não, vai que é um assaltante, aí a gente vai criar desculpas para não ajudar. E Jesus fala que não apenas o sacerdote, mas o levita faz isso. E o Tiago está dizendo, olha, você diz que tem fé, mas essa fé não se manifesta concretamente, então tem alguma coisa errada. É falsa, não existe. Porque se ela não te leva a fazer aquilo que você pode, aquilo que você tem nas mãos, se aquilo que decide você fazer ou não fazer é o seu critério, então não é fé. Já parou para pensar? Se aquilo que move a minha mão é aquilo que eu quero, não é fé. As nossas decisões, o passo à frente que nós damos, tem que ser em direção à palavra de Deus, ou tem que ser pisando na palavra de Deus. Irmãos, quando Abraão, Gênesis 12, saiu da sua terra para um lugar que ele não sabia onde estava, ou onde iria, no caso, ele saiu porque quis, ou ele saiu pisando a palavra de Deus? Ele saiu por estava pisando na palavra de Deus. Foi pela vontade de Deus, ele foi pisando na palavra de Deus, que era a certeza que ele tinha, ele não foi pela própria vontade. E por isso que o Tiago está falando isso para a gente. Então a gente olha para Jesus, e Jesus vai dizer exatamente isso, que o bom samaritano agiu conforme a vontade de Deus, porque a lei dizia, ame a Deus amando o próximo como a si mesmo. Então quando a gente afirma, professa a fé, eu creio na oração, mas não oro, se eu creio que a igreja é o corpo de Cristo, mas não convivo, não há atos concretos daquilo que eu digo que creio. Se eu digo que confio, mas não vou, se digo que vou fazer, mas não faço, a minha fé não é válida,
não está sendo verdadeira, não é uma fé viva, é uma fé falsa, é uma fé que não existe. Por quê, irmãos? Porque aqui, nesse texto, nesse exemplo que o Tiago está dizendo para nós, é que a verdadeira religião, verso de número 27, olha só, o verso de número 1, 27, a gente falou sobre a religião verdadeira. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo... Estão acompanhando aí ou só estão olhando para o nada? Vamos lá. A religião de Deus, né, aí, nosso Pai, verso número 27, que aceita como imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Como eu disse na mensagem, vou repetir, ele não está dizendo que, então aí, pastor, a religião verdadeira é essa: você cuida de pobre e de viúva, então você já religiosizou verdadeiramente. Não é isso que ele está dizendo. É basicamente o seguinte: a religião verdadeira é a prática da fé. Uma fé sem prática não é religião verdadeira, é isso que ele está dizendo, amém? Por isso que o Tiago está dizendo no verso, nesse exemplo do verso número 15 e 16, é que a fé verdadeira, a fé viva, ela é vivida tanto no crer quanto no fazer. Coloca aí diante, né, de Deus. Faz uma avaliação. O que é que você vive, irmão, minha irmã, que saiu do mundo das ideias e está na prática, que você vive para a glória de Deus? Porque é uma diferença muito grande entre você saber a respeito do que você crê e viver aquilo que você crê. Saber não é a questão. Viver a fé é a expressão de fazer a vontade de Deus. Tem que ter fruto. Essa ilustração que Tiago traz para nós é uma afirmação de que a prática das boas obras revelam aquilo que a gente crê. Elas são necessárias. Uma fé sem prática não é válida. É necessário que as boas obras sejam evidentes nas nossas vidas. O que é que você tem feito que tem sido visto como de Deus? Aliás, palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, que a gente é sal, que a gente é luz, lembra disso? Vocês, meus discípulos, são sal da terra, luz do mundo, uma cidade edificada sobre o monte. Mas Jesus termina dizendo: olha, pelas boas obras que vocês realizam, o Pai dos céus é glorificado, é sinalizado. As pessoas reconhecem Jesus pela boa obra do discípulo dele. Não é porque aquilo que a gente fala as pessoas têm que acreditar. É por aquilo que a gente faz que se torna visível aquilo que a gente fala, professa. Porque aqui o texto está dizendo que quem crê em Cristo deposita a sua fé na prática da vontade de Deus. Irmãos, a gente tem que saber avaliar e julgar com os critérios certos. A gente faz muito critério errado para fazer as avaliações sobre os outros. Mas é engraçado que a gente nunca utiliza essa mesma régua para nos avaliar. E se você utilizar essa régua para se avaliar, olhando a cara de alguém que você acha que não é legal, ou que não faz a vontade, usa para si. Aquilo que você crê, molda o modo como você vive. Quando você usa essa régua para você, você consegue enxergar-se fazendo a vontade de Deus ou só consciente dela? Lembre que o próprio Tiago vai dizer no capítulo 4, verso número 17, que aquele que sabe o que tem que fazer, ele não está justificado. Pelo contrário, se ele sabe aquilo que tem que fazer, mas não faz, ele comete pecado. Porque ele está deliberadamente não fazendo aquilo que tem que fazer, consciente. Então não basta só a gente se aquecer, sabendo, olha, eu sei isso, eu sei que Deus enviou Jesus, eu sei que Deus morreu por nós. Eu sei, pastor, que a gente tem que orar, eu sei que a gente tem que congregar, eu sei que a gente tem que contribuir, eu sei que a gente tem que fazer, mas você não conhece a minha mulher, você não conhece o meu marido, você não conhece a minha vida, você não conhece o meu trabalho. A gente sempre vai colocar os mas. Mas a pergunta é, o que é que na nossa vida revela a fé que nós temos? Tiago está dizendo, irmãos, gravem isso. Estou repetindo isso várias vezes, de várias formas, para que fique bastante fundamentado no coração de vocês. A fé que não se manifesta concretamente é falsa. É falsa, sabe por quê? Porque ela não existe. Ela não existe. Por isso que no verso número 18 a 26, ele vai dizer o seguinte: olha, pessoal, mas alguém vai dizer o seguinte: você tem fé,
Você diz que tem fé, mas não tem obras? Então faz o seguinte, vem aqui com a tua fé, sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe só um Deus? Muito bem, parabéns para você, né? Você canta aquela musiquinha, né? Acredito em Deus, né? Acredito em Cristo Jesus, acredito no Espírito Santo, né? Ok, legal, mas saiba de uma coisa, que essa é uma fé que até os demônios têm. Já imaginou? Já ouviu falar de fé de demônio? Fé diabólica, vamos, né? Começar a produzir uma fé aqui? Até eles têm fé. Mas a diferença é que eles não podem se apropriar dessa fé que salva. Porque eles não vão viver para a glória de Deus, eles não vão fazer a vontade de Deus, do ponto de vista de estar em Deus. Mas ele faz essa comparação para dizer o seguinte: fé por fé não existe, irmãos. Não existe fé de foro íntimo. Eu acredito que. O acredito que é a experiência de viver aquilo que eu criei. Se eu não vivo aquilo que eu criei, na verdade eu não criei, porque aquilo não mexeu comigo. Não me movimentou. Só está no mero intelectual, no mundo das ideias. E o Tiago está falando, olha, então, isso aí não é fé não, meu irmão. E ele vai fazer essa comparação bem ruim com a gente, né? Vai falar que isso é fé de demônio. Você já imaginou ter fé de demônio? Pois é. Só que aqui começa algo muito interessante, se você vai estudar um pouquinho. Quando ele diz assim, olha, verso de número 14. Que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aqui ele vai dizer o seguinte, né, que, verso número 20, insensato, quer dizer que a fé sem obras é inútil. Aqui no verso de número... É isso mesmo, verso número 18. Mostre-me a sua fé sem obras. Não, o verso número 21 mesmo, 20 mesmo, né? Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aqui pode parecer, e há uma discussão muito grande a respeito dessa relação de fé e obras, como se Paulo estivesse em choque com Tiago. Há uma luta aqui, né, que os estudiosos brigavam antigamente para falar que Tiago ele não acreditava na salvação, na justificação pela fé. O Tiago ele acreditava na justificação pelas obras, como se fosse o oposto. Aqui, aparentemente, parece que há um choque entre o ensino do apóstolo Paulo, certo? Lá em Romanos capítulo 3, verso número 28, que ele diz o seguinte, olha, a gente sabe que um homem não é justificado pelas obras, mas a gente inteira que é única e exclusivamente pela fé em Deus que alguém é justificado. E aqui nós estamos ouvindo o Tiago dizer que não, a pessoa é justificada pelas ações, né, ou pela fé em ação. Aparentemente parece que tem um confronto e uma contradição, mas a gente, quando olha o texto bíblico, a gente percebe, olha o verso de número 18. O Tiago, ele não está falando e tirando a fé da jogada. Ele não está falando que a justificação acontece pelas obras. Ele está dizendo que as obras revelam, testificam a fé que esses irmãos têm. Está dando para entender? Estão acompanhando? Elas não estão em oposição, ou seja, quando lá em Paulo, em Romanos 3, 28, vai dizer assim, olha, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, não é diferente do que o Tiago está falando. Por quê? Porque eles estão respondendo perguntas diferentes para problemas diferentes. No contexto de Paulo, você pode depois até perguntar para o pastor Ronaldo, ali está numa experiência de legalismo. As pessoas estão tentando usar a prática da lei como fundamento para ser justificado diante de Deus. E aí ele está dizendo, não são os méritos humanos que justificam o ser humano, é graça de Deus, é o próprio Deus quem justifica, é pela fé, é crendo na sua obra, não é na nossa obra. E o Tiago está respondendo uma outra coisa, que é a nossa mensagem de hoje. O Tiago está dizendo que não é possível uma pessoa ter fé e ela não se manifestar de forma concreta. Está dando para entender? Então ele está dizendo, olha, uma fé que alguém diz que professa, mas que não se tem provas, evidências da sua fé, ela é falsa. Então o que ele está combatendo aqui é uma fé verdadeira contra uma fé falsa. E ele faz essa divisão. A fé viva é uma fé que tem obras. E uma fé morta é aquela que não tem resultado nenhum. É mais ou menos assim. E a comparação que ele faz é muito inteligente e muito interessante. Verso de número
26. Coloca para nós, Beno, por favor, verso número 26. Vamos ler juntos, assim o irmão não dorme. Os irmãos vieram bastante cansados aí hoje. Vamos ler? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quando você vê um corpo no caixão, está ali o corpo, mas não tem vida. Por quê? Porque não tem o espírito. Aqui a comparação dele é que a fé sem obras é como um corpo sem espírito, não tem vida. Tem a forma, tem o jeito, mas não tem a ação. Por isso que quando a gente ouve o Tiago dizer isso, nós precisamos olhar para a nossa vida e tentar ver se a nossa vida está sendo vivida de acordo com aquilo que a gente crê. Ou seja, se as nossas vidas corroboram, né, em atos aquilo que a gente diz que crê. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Por quê? Porque não existe fé de foro íntimo. E esse exemplo que ele vai dar para nós, que é o mesmo exemplo que o apóstolo Paulo usa, é engraçado, né? Que eles usam a mesma palavra, essa justificação é a mesma palavra que os dois usam, só que usam para situações diferentes. Eles usam o mesmo exemplo, que é o de Abraão, só que o Paulo vai usar o Abraão, né, em Gênesis 12, quando ele sai, né, da terra em obediência à palavra de Deus, e o Tiago vai usar Gênesis 22, dizendo que o Abraão foi justificado porque creu. Verso de número 23, diz o Tiago para nós: cumpriu-se assim a escritura, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça. Irmãos, esses dois exemplos que ele vai usar é para mostrar que o crer de Abraão é o fruto que revela a fé que ele tem. O sacrifício, a saída dele da terra, em resposta à palavra de Deus, é o fruto que revela a fé que ele teve. A fé revelada na vida de Abraão, irmãos, é a obediência. Ele sai em resposta à palavra de Deus. A obediência aqui de Abraão revelou como fruto a fé que ele tem. A fé tem fruto, irmão. Se revela na nossa vida de muitas formas. Porque aquilo que a gente diz que acredita, ela se revela na nossa vida. Por que que não é mérito? E aqui o texto de Tiago vai ser muito enfático nisso, porque ele usa o exemplo de Raabe. Imagina só a gente pegando o exemplo de Paulo, né? Porque o Paulo aqui, no capítulo... coloca para nós, Beno, por favor, Romanos 3, 28, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está escrito assim, o apóstolo Paulo fala assim: sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente, né, da obediência da lei. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque a pergunta que ele está respondendo é como é que pode uma pessoa injusta estar diante de um Deus justo, santo e bom? Isso quer dizer que o exemplo da Raabe cabe muito bem. Raabe, ela foi justificada porque ela teve a fé em Deus e escondeu os espias. Mas ela era uma mulher imoral porque ela era prostituta. Ela não estava em acordo com a vontade de Deus, então ela foi justificada pela graça de Deus. Mas o ato de crer dela foi fazer a vontade de Deus. Está dando para entender? Então, as duas perguntas e as respostas são diferentes, mas estamos falando de dois lados de uma mesma moeda. Fé sem obras não existe. E as obras testificam a fé que a gente tem. Nós estamos falando de uma essência, ou de duas essências que revelam uma realidade. Entende? Por isso que a gente precisa entender, irmãos. Vou simplificar e encerrar, tá? Eu fiquei me imaginando, se eu chegasse aqui e dissesse assim, né, para vocês, sou filho de Deus, né, que a gente canta isso, né? Alguém chega para você, você conversa com ela, ela fala assim, não, mas eu sou crente. Aí você fala, é mesmo? Você fala assim, eu sou filho de Deus, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Mas o que que prova isso? Só porque você diz que é filho de Deus, quer dizer que você é? O que que testifica que de fato eu sou filho de Deus? O que que testifica que a fé que eu tenho é verdadeira? Tem que se revelar, tem que ter evidências que comprovam isso. E aí um exemplo simples que a gente nunca para pensar. Que a gente vive aqui no banho, né, Maria, né, no banho morninho, gostoso, a gente acredita em um monte de coisa, mas nós não vivemos nada daquilo que a gente acredita, a gente acha que está bom. Mas se você pega um budista,
O budista rapa a cabeça, vive fazendo meditação, vai lá para os lugares junto com o pessoal fazer, né, aquelas boas ações, vive no mantra. Porque a fé que ele tem se revela nas atitudes dele. Se você pega um islã, né, você vai ver uma burca, né, você vai ver algumas atitudes que são próprias daquilo que se crê. Pega um hinduísta, o que é que um hinduísta vai fazer? Vai viver em cima dos seus guias espirituais. Vai ter gente que vai lá celebrar, colocar um bebê dentro de uma bacia com leite cheia de rato e está abençoando meu filho. Por que ele faz isso? É maluco? Não, a fé dele está se expressando. Aí você está doido olhando a vaquinha lá, vendo um porquinho, querendo dar, né, um baconzinho lá e está falando, não, isso aqui é o meu Deus. E aí, por que ele vai agir dessa forma? Porque é aquilo que ele crê. Quando você vê um judeu com um kippá, né, por que ele usa o que ele tem na cabeça? Por que ele não usa um chapéu? Porque ele age daquilo que ele crê. Está dando para entender? Amém? Se você pega um adventista, por que ele vai para o sábado? Se você pega um TJ, por que ele vai bater na sua casa no domingo de manhã, né? Para acordar você, para evangelizar você. Aliás, eu tive contato com um aqui, né? E eu perguntei, brincando, falei assim, deixa eu perguntar, por que domingo de manhã, cara? Por que você não pode evangelizar na segunda, na terça? Por que tem que ser domingo de manhã, quando o pessoal está todo descansando? Aí ele falou assim, a gente vem salvar vocês e ainda vocês reclamam. Essas palavras. Mas por que ele age dessa forma? Porque o católico, né, vai se dobrar ao seu santo, vai orar ao seu santo, porque ele crê nisso. Agora, não é possível, a gente diz que tem a fé verdadeira, mas a gente não canta, não ora, não é comprometido, não cumpre horário, não dizimamos, não contribuímos, não participamos, não nos envolvemos, não buscamos a Deus verdadeiramente e a gente simplesmente se esconde do fato que a gente, não, mas eu acredito. Irmãos, não é verdade. A fé verdadeira tem atos que comprovam ela. Deu para entender? É isso que o Tiago está dizendo para nós. E, aliás, o que ele está dizendo para nós, nesse trecho todo, é que a única forma de a gente comprovar a veracidade da afirmação da nossa fé, sabe como é que é? Ela se comprovar na nossa vida, nas atitudes. Por isso que Jesus, em Mateus 7,16, vai dizer, pelo fruto o conhecereis. É pelo fruto que a gente conhece. O fruto é comportamento, o fruto é vida, o fruto é o resultado da nossa vida. Por isso, irmãos, eu quero encerrar dizendo, não existe fé de foro íntimo. Gravem isso, não existe fé de foro íntimo. A fé viva, verdadeira, tem fruto. E o fruto é visível, palpável, experimentável. Por isso, que eu acredito que é errado, que aquele que fala correto e não vive aquilo que diz, continue afirmando que tem fé. Pode até chamar de fé, mas não é fé. É muito errado. É muito errado. A fé verdadeira tem fruto. E a minha oração é que a Igreja Batista Central, ou seja, nós, possamos viver aquilo que a gente acredita. Que se revele no nosso comportamento como igreja, na nossa reunião de culto, nas nossas prioridades, no modo como a gente vive a nossa vida. Que se revele a fé que a gente tem em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos, interceda por alguém. Daqui a pouco a gente vai poder orar uns pelos outros, mas eu convido você a orar, em especial por aquilo que você ouviu nesta noite, para que você coloque-se diante de Deus, coloque o seu coração diante de Deus, para que você peça para Deus falar com você. Em nome de Jesus, Pai querido, obrigado por esse momento como igreja, obrigado por esse momento juntos, ó Deus, reunidos para te cultuar. Mais uma vez, ó Deus, fomos confrontados pela sua palavra. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. E que, por favor, Senhor, a minha oração é que nós possamos, naquilo que a gente crê, possamos lutar para viver. Porque sabemos, ó Deus, que o mundo precisa conhecer a Ti. E só conhecerá quando a Tua igreja estiver vivendo a verdade do Teu Evangelho. Vivendo aquilo que nós cremos a respeito de Ti. Porque assim como nosso Senhor Jesus nos ensinou, que as pessoas vão reconhecer que somos seus discípulos quando cumprirmos a tua vontade, amando ao Senhor e amando ao próximo como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, cumpra isso na Igreja Batista Central. Vivifica a nossa igreja, vivifica a tua igreja aqui neste lugar.
vivifica os nossos corações, nos tira da comodidade, Senhor, nos tira da apatia, nos tira do engessamento, da indiferença. Nos ajuda, Senhor, a experimentar a vida do Senhor na fé que professamos, que ela se torne real e experimentável, não apenas por nós, mas principalmente por todos aqueles que nos cercam, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que lidam conosco todos os dias. Que a fé em Ti, Senhor, se revele viva e verdadeira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos dividir, em duplas, em trios aí, vamos fazer um rebuliço santo, e assim que você compartilhar o seu motivo, ore, e Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E lembrando, que domingo de manhã nós não teremos escola bíblica, tá? Mas à noite teremos a nossa ceia do Senhor.